Por causa das poluição, o uso de agrotóxicos, de problemas que se tem observado no dia a dia, muitas pessoas estão preocupadas, principalmente os pesquisadores, porque a ausência de abelhas pode comprometer, inclusive, a distribuição de alimentos. Impressionante isso. Nós estamos recebendo um pesquisador que vai trazer informações para nós mais detalhadas. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Por que a extinção de abelhas é algo tão preocupante no Brasil e será tema de debate no estado do Piauí? Boa tarde. Boa tarde, Gelson. Bom, a temática de perda de abelhas, a importância dela está vinculada principalmente ao papel de agente polinizador que essa abelha tem no meio ambiente. Então, várias culturas agrícolas que hoje fazem parte do nosso cardápio, ela depende do trabalho de polinização prestado por essas abelhas. E a ausência delas pode levar a uma crise na produção desses alimentos. Bom, doutor Bruno, o Piauí observa redução nessa população de abelhas? O Piauí, devido principalmente a fatores climáticos, ele tem vivenciado isso constantemente, ano a ano. Esse período agora que nós estamos no BR-Obró, por exemplo, é um período em que é comum se perder praticamente 100% das colônias em algumas regiões aqui do nosso estado. Até por isso os apicultores do Piauí praticam o que é chamado de apicultura migratória. No período de secas aqui, na ausência de florada, eles levam as suas colônias para outros estados e outras regiões com a finalidade de garantir a produção de mel e a permanência e a sobrevivência dessas abelhas. Agora, como é que pode ser feita essa... Nós tivemos, inclusive, uma preocupação da Fundação Municipal de Saúde, reduzindo o número de uso do fumacê, aquele carro que espanta mosquitos, mas não é... Enfim, ele espanta todo tipo de inseto, inclusive abelhas. Aquele tipo de carro pode também prejudicar a população? Pode prejudicar, sim. Já tem registro em alguns estados onde essa aplicação do fumacê em ambiente urbano, onde nós temos uma grande diversidade de fauna, de abelhas nativas, principalmente abelhas nativas, o impacto desse veneno aplicado no fumacê. Ele é um inseticida de amplo espectro. Ele fica depositado nas flores, depositado nas fontes d'água, e as abelhas que estão nesses ambientes urbanos, elas visitam essas flores e acabam levando isso para dentro da colônia, levando a prejuízo das suas crias, morte de larvas e até com mesmo contaminação de produtos. A população costuma se relacionar mal com as abelhas. O medo acaba fazendo com que elas ou queimem ou chamem especialistas para retirar aquelas colônias dali. Qual é a medida certa a ser tomada para proteger as abelhas? Bom, primeiramente é importante esclarecer que existem diversas espécies de abelha. Essa abelha que normalmente não se relaciona muito bem com as pessoas, a abelha que ferroa, ela é uma abelha exótica, conhecida como abelha africanizada, abelha Europa ou europeia, e ela é uma dentre as milhares de espécies de abelhas que ocorrem. Para essa abelha especificamente, a abelha Apis, que é a abelha produtora de mel mais conhecida, dentro de ambiente urbano, a recomendação é que se acione a polícia ambiental para fazer a retirada dessas colônias de maneira segura, porque para pessoas alérgicas, uma única ferroada pode levar a óbito. Só que existe uma outra grande quantidade de espécies de abelhas nativas do Brasil, que são as abelhas sem ferrão. Elas têm, como o próprio nome diz, o ferrão é atrofiado, ela não tem a capacidade de ferroar, e que são abelhas comumente encontradas também no ambiente urbano. E elas são utilizadas, além da produção de mel, também com outras finalidades, a exemplo de inclusão de pessoas, ela tem inclusão de crianças, inclusão de gêneros, porque ela permite que nós, da forma que nós estamos aqui, manejemos ela sem risco de ferroada. Então, ela entra muito em trabalhos sociais e de conscientização. A Embrapa Meio Norte, por exemplo, tem um programa que se chama Embrapa Escola, onde nós levamos estudantes para conhecer o trabalho que a nossa unidade faz dentro do estado do Piauí. E uma das atividades que é mais visitada pelas crianças é justamente a criação de abelhas sem ferrão, para desmistificar esse lado negativo da abelha. E as crianças chegam com o seu fardamento escolar, manejam as caixas, abrem, provam do mel. Então, nós precisamos trabalhar para desmistificar essa visão negativa que se tem sobre as abelhas. Agora, todas as espécies de abelhas são capazes de produzir mel, e esse mel, todos eles são possíveis de serem consumidos pelo ser humano?
Essas abelhas sociais que nós temos trabalhado, a abelha apis e as abelhas sem ferrão que vivem em colônias, todas elas produzem mel, em quantidade variável, algumas permitindo a exploração desse produto, outras em quantidade tão ínfima que não é possível. E também há abelhas que têm hábitos pouco higiênicos. Essas abelhas são algumas abelhas sem ferrão, abelhas nativas, principalmente a abelha conhecida como arapuá, a abelha boca de sapo, que são abelhas que o mel delas não é recomendado para uso. Porque não tem pureza, seria mais ou menos isso? Isso, ela tem hábitos anti-higiênicos, ela visita fontes não adequadas para a produção do mel. Então é importante se conhecer a origem do mel que está sendo comprado, e isso vale para independente de ser mel de abelha sem ferrão ou mel de apis. O próprio mel de apis, que é a abelha europeia, se ele é adquirido de uma fonte não conhecida, uma fonte que não se sabe a origem e principalmente não tem um selo de inspeção federal emitido pelo Ministério da Agricultura, você não tem controle nenhum da qualidade do produto que você está adquirindo ou se aquilo é realmente mel. Tá certo, então. Bom, e vocês terão um evento que acontece a partir da semana que vem. Qual é o objetivo e onde acontece? Nós vamos ter o simpósio sobre perda de abelha no Brasil. Ele, como o próprio nome diz, é para discutir essa problemática que hoje ocorre em nível mundial, a perda de abelhas, e com isso o problema que nós temos com a deficiência de polinização de diversas culturas agrícolas. E nós vamos trazer essa pauta de discussão aqui para o Brasil, dentro do estado do Piauí, na cidade de Teresina, no período de 16 a 18 de outubro, na próxima semana, com palestras as mais diversas. Então, vamos abordar desde a parte de organismos transgênicos e o efeito desses produtos sobre as abelhas, legislação, pragas e doenças, a parte sanitária, a parte ecológica dessas abelhas e também o monitoramento, estratégias para monitorar a existência, a persistência e a manutenção dessas abelhas nos ambientes agrícolas. Tá certo. Queria agradecer o Dr. Bruno, pesquisador da Embrapa, que participou aqui com a gente dessa conversa, né, aqui no Jornal do Piauí, chamando a atenção para o problema que é o extermínio de abelhas. Muito obrigado, Dr. Bruno, obrigado por ter vindo. Agradeço, Joelson, e deixando também a informação de que nós vamos viabilizar a transmissão online desse evento. Ele vai ser transmitido pelo canal oficial da Embrapa no YouTube, então vai permitir a pessoas de qualquer lugar do mundo estar acompanhando essas discussões e também participando, mandando sua contribuição via ferramenta de chat do próprio YouTube. Tá certo. Muito obrigado, Dr. Bruno. Obrigado por ter vindo. Obrigado.